A história do Êxodo. A liberação do povo de Israel. A história do Êxodo é uma das mais fundamentais e impactantes narrativas da Bíblia, descrevendo a jornada do povo de Israel desde a escravidão no Egito até a liberdade, com um profundo significado espiritual e histórico. Através de uma série de milagres e eventos sobrenaturais, Moisés, escolhido por Deus, liderou os israelitas para fora da terra do cativeiro, em direção à terra prometida, a escravidão no Egito. Após várias gerações, os israelitas, descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, se multiplicaram significativamente no Egito. Inicialmente, durante o reinado de José, eles desfrutaram de uma posição privilegiada no país, mas com o tempo, uma nova dinastia de faraós ascendeu ao poder. Esse novo faraó, que não conhecia José e os feitos de sua família, temeu o crescente número de israelitas, vendo-os como uma ameaça à segurança e à estabilidade do Egito. Por medo de uma possível revolta, o faraó subjugou os israelitas, forçando-os a trabalhar como escravos em condições desumanas. Eles foram obrigados a construir cidades, fazer tijolos e realizar trabalho pesado nas mais áridas condições. O povo de Israel clamava a Deus em busca de libertação, mas, por muitos anos, suas súplicas pareciam ser em vão. O nascimento de Moisés. Em meio a essa opressão, uma criança hebraica nasceu. Sua mãe, Joquebede, sabia que o faraó havia decretado a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. Mas ela escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, ela colocou o bebê em um cesto de junco e o deixou à deriva nas águas do rio Nilo, confiando que Deus providenciaria uma solução. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. Ela deu ao menino o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés foi criado no palácio do faraó, sendo educado e treinado nas artes e ciências egípcias, mas sempre com um sentimento de que sua verdadeira identidade era a de um hebreu, um filho de Israel. A morte de um egípcio e o exílio de Moisés. Quando Moisés cresceu, ele testemunhou a opressão de seu povo e se revoltou ao ver um egípcio maltratando um hebreu. Sem pensar, Moisés matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando tentou interceder entre 2 israelitas que brigavam, um deles o acusou de ser responsável pela morte do egípcio. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Lá, Moisés se casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian, e passou muitos anos como pastor de ovelhas, vivendo uma vida simples e tranquila. No entanto, ele não sabia que Deus ainda tinha um grande plano para sua vida. O chamado de Deus. A sarça ardente. Enquanto pastoreava o rebanho, Moisés teve uma experiência sobrenatural. Ele viu uma sarça, um arbusto, que ardia em chamas, mas não se consumia. Curioso, ele se aproximou para investigar e, então, uma voz veio, de dentro da sarça, chamando seu nome. Moisés, Moisés. Moisés, assustado, respondeu: "Eis-me aqui." A voz revelou-se como a de Deus e disse a Moisés que ele o havia escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Moisés, no entanto, sentiu-se indigno da tarefa e apresentou desculpas, dizendo que não era eloquente o suficiente para convencer o faraó. Deus, então, prometeu que estaria com Moisés e lhe deu sinais milagrosos como prova de sua autoridade. O cajado de Moisés se transformou em uma serpente e sua mão ficou leprosa, mas foi curada quando ele a retirou de sua túnica. Para convencer o povo de Israel, Moisés também recebeu o poder de transformar a água do Nilo em sangue. O retorno ao Egito e a rejeição do faraó Moisés, agora com a autoridade divina, retornou ao Egito e se apresentou ao faraó. Ele pediu que o faraó deixasse os israelitas irem para o deserto a fim de adorarem a Deus. O faraó, no entanto, desdenhou do pedido e se recusou a libertar o povo, dizendo: "Quem é o Senhor
para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir. O faraó não apenas rejeitou o pedido, como também intensificou a carga de trabalho dos israelitas, tornando suas condições ainda mais difíceis. Em resposta, Deus começou a enviar uma série de pragas para convencer o faraó a libertar os israelitas. As 10 pragas do Egito. Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito, cada uma mais terrível que a anterior, demonstrando o poder e a autoridade do Senhor. As pragas foram águas transformadas em sangue. As águas do rio Nilo, que eram uma fonte vital de vida, se transformaram em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. Rãs. O Egito foi invadido por rãs que cobriam todo o país, entrando nas casas e nos palácios. Piolhos. O pó da terra se transformou em piolhos, infestando as pessoas e os animais. Moscas. Uma grande quantidade de moscas invadiu o Egito, causando sofrimento. Peste nos animais. A morte de todos os animais egípcios afetados por uma peste que os matava. Úlceras. Feridas dolorosas apareceram sobre os egípcios e seus animais. Granizo e fogo. Uma tempestade de granizo com fogo destruiu plantações e propriedades. Gafanhotos. Uma praga de gafanhotos devastou a terra, comendo tudo o que o granizo havia poupado. Trevas. O Egito foi mergulhado em trevas por 3 dias, de modo que ninguém podia se mover ou ver nada. A morte dos primogênitos. A última e mais terrível das pragas foi a morte de todos os primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até os escravos e animais. Após a 10ª praga, o faraó, finalmente, cedeu e permitiu que os israelitas partissem. A partida do Egito e a abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel foi libertado da escravidão, mas o faraó, mais uma vez, se arrependeu e decidiu perseguir os israelitas. Quando eles chegaram ao Mar Vermelho, ficaram encurralados entre o exército egípcio e as águas. Deus, então, fez um milagre. Moisés levantou seu cajado e o mar se abriu, formando 2 muros de água, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas retornaram, afogando os soldados e carros de guerra. A jornada pelo deserto. Após a libertação, os israelitas começaram sua longa jornada pelo deserto, rumo à Terra Prometida. Durante a travessia, Deus proveu para eles de várias maneiras. Enviou maná do céu para alimentá-los e fez com que água brotasse de uma rocha. No Monte Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, instruções fundamentais para a vida do povo de Israel, a rebelião e as consequências. Apesar dos milagres e da intervenção divina, o povo de Israel frequentemente murmurava e desobedecia a Deus. Eles construíram um bezerro de ouro para adorar, em um ato de idolatria, e muitas vezes duvidaram da providência de Deus. Como resultado, a geração que saiu do Egito foi condenada a vagar pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração estivesse pronta para entrar na Terra Prometida. A morte de Moisés e a herança prometida. Moisés, após muitos anos de liderança, viu de longe a Terra Prometida, mas não pôde entrar nela. Ele morreu no Monte Nebo, em Moabe, e foi sucedido por Josué, que liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida. A história do Êxodo é uma história de fé, resistência e liberdade, onde Deus demonstrou seu poder, cumprindo suas promessas e libertando seu povo da escravidão, guiando-os até o destino que ele havia preparado para eles.